Começa agora tudo que rola no mundo pop, nerd e geek. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Bem-vindo, Nerd Clipping Adam e Nerd I Am a Woman. Começando mais um Nerd Raiz, Nerd Nutella, Mike Prado. Olá, Fábio Nariz, e explicando Raiz e Nutella de hoje. Clipping Adam é o primeiro longa-metragem que o ator Evan Peters fez em sua carreira. E I Am a Woman é o mais recente, que saiu no ano de 2019, falando só dos filmes. O assunto de hoje envolve provavelmente a confirmação do segredo mais mal guardado da Marvel. Então, vinheta. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Nariz. Eu? A gente vai falar disso só no final, mas, gente, só confirmando que todo mundo já sabia, Evan Peters é o Mercúrio, já estraguei spoiler na tua cara, que você tá ouvindo é spoiler. Filho da puta! Toma. Não, e a piada que a gente comentou aqui no Nerd Raiz, Nerd Nutella rolou. Exatamente, mas vamos deixar isso pro fim, Nariz, vamos comentar na ordem. Só queria tirar aí o cavalo branco da tela. Não sei porque eu falei o cavalo branco da tela, essa expressão nem existe, né? É o elefante da sala. Vamos focar. Volta um mundo, né, de sitcom, de WandaVision, nesse episódio. Só que eles mesclam o episódio entre o mundo de sitcom e a base da espada, né, da Sword. O que deixou tudo ainda mais dinâmico, diga-se de passagem. Eu acho que quem torceu o nariz pra série no começo, hoje já deve estar gostando mais, porque tá realmente mais dinâmico. Sim. E, assim, eu não sei se foi referência ou não, mas a série, ela tá abordando os anos 80 agora. E a abertura de WandaVision, né, a versão oitentista, né, da abertura de WandaVision, me lembrou muito a abertura de Full House, que é 3 é demais. É verdade. Sim, eu comentei isso pra minha esposa aqui em casa, falei, olha, essa referência aí é Full House. Eu falei, uma musiquinha mostrando eles, tipo, como se tivesse trechos da série, mostrando eles crescendo, sabe? O finalzinho, todo mundo no parque, a câmera subindo, né? Tipo, um piquenique. Então, assim, é muito Full House. O que deixa ainda mais legal, relembrando que Full House existe a presença das gêmeas Olsen, que elas dividem o mesmo personagem, né? Qual o nome da personagem, Nariz? Mary-Kate e Ashley Olsen, elas fazem as irmãzinhas, a irmãzinha mais nova, né? Que não vou lembrar agora o nome da filha da puta. Tudo bem, não preciso lembrar, eu pensei que você soubesse. Então, em Full House, né, que 3 é demais, a Mary-Kate e a Ashley Olsen, elas dividem a mesma personagem desde quando ela era bebezinha. E a Elizabeth Olsen, que é a Wanda Maximoff na série, né? Ela é a irmã mais nova das gêmeas Olsen. Sim. Então eu acho que foi proposital essa abertura a lá 3 é demais. Não posso garantir. E Nariz, eu gostei muito desse episódio. Esse episódio deu bastante respostas. As coisas já estão começando a se resolver. E a presença tanto do Billy como do Tommy é muito importante nesse episódio em específico. Só pra completar aqui, lembrei, é Michelle Tanner, o nome das irmãs Olsen. Eu fiquei pensando aqui, falei, eu lembro o nome, lembrei. Exatamente, gente. Ele não usou o Google, ele puxou no cérebro, pode ter certeza disso. Mas foi. Aham, Cláudia, senta lá. Foco nos gêmeos, Volta. Então, já deu pra ver que eles vão ter uma presença muito importante, porque logo no começo do episódio, mostra eles tentando, né, cuidar dos filhos recém-nascidos, só que eles já crescem muito rápido. É muito legal isso, né? Tipo, eles viram pro lado, nossa, sumiu o som de choro, não sei o que aconteceu? Pá, 2 moleques de 4 anos ali atrás deles. Exato, e mais indícios de que Agnes é a Agatha Harkness, porque ela meio que foi a babá das 2 crianças nesse episódio, e a Agatha Harkness, ela foi babá do Billy e do Tommy nos quadrinhos também. Sim. E eu tenho um questionamento. Vamos lá. Na cena em questão, quando a Agnes entra em cena, ela entra no momento em que o Visão começa a questionar o que tá acontecendo. Ele tá estranhando, né? Ele tá realmente se perguntando desse mundo da Wanda, né? Ele tá, digamos, abrindo os olhos. E a Agnes chega nesse momento. Só que acontece que quando a Agnes chega, o Visão não reage ao que era esperado.
abre aspas, ele não dá a fala dele do script. Sim. E a Agnes, ela é estranha. Ela fica meio atordoada, ela fica meio perdida. Peraí, tipo, isso não era pra acontecer, né? Não era pra ele falar isso. Vocês querem que eu volte do começo, né? Que você quer que eu faça a cena de novo? Sim, é como se tivesse o ator errado a cena e o diretor não parou. Continuou rodando e falou... E ela pergunta, mas não quer que eu volte? Mas tem qual é a minha questão relacionada a isso, Nariz? Até o momento, tá todo mundo seguindo o script, sim, correto? Uhum. Tem até o funcionário do trabalho do Visão, ele tá seguindo o script normal, né? O script criado pela Wanda, creio eu. Só que o Visão, ele tem um poder que ele coloca os dedos na cabeça desse personagem e o transe dele acaba. Aí ele fala, meu Deus, eu tenho família, eu tenho filhos e etc. E aí o Visão coloca os dedos novamente na cabeça dele e o transe volta. Sim. A Agnes não estava consciente demais de que ela estava atuando em uma cena? Sim, com certeza. Eu já percebi que é como se ela tivesse junto com a Wanda criando tudo isso. Porque ela age com uma naturalidade a todas as coisas estranhas. Ela literalmente parou a cena e falou assim, eu volto ou não volto? E aí, o que eu faço? Sabe, tipo... Exatamente. Ela parece que ela é a única que sabe que está brincando de faz de conta. Sim. Nesse universo de WandaVision. Até na cena estranha do muro lá, né, do cara cortando o muro, o cara tava cortando o muro justamente porque a Wanda ela tava meio perdida, né? Não nesse episódio, tá? Em dois episódios anteriores, porque a Wanda tava conversando com a Mônica Rambeau, né, que se chamava Gerardine na época, e eu acho que o efeito dela, do transe das pessoas, tava meio que se perdendo. Ele tava meio zureta das ideias, o vizinho da Wanda, ele não sabia direito o que tava fazendo, mas a Agnes sabia desde o início. Ou seja, eu acho que isso é mais um indício de que, não digo que ela tá controlando junto com a Wanda, mas que ela tem consciência do que tá acontecendo. Sim, ela pode ser uma pessoa que apoiou a Wanda e falou, não, vamos lá, você precisa ser feliz, não sei o que, vamos juntas, entendeu? Exatamente. E eu gosto, de novo, muito desse episódio, porque esse é o episódio que mais entra no visão do Tom King, por assim dizer. No caso, principalmente com a presença do cachorro Sparky, né? Que eu acho que é Faísca, que eles nomearam aqui no Brasil, né? Faísca. Isso. Esse cachorro existe na HQ do Tom King. O Visão, ele tá usando a mesma roupa da HQ do Tom King. A única diferença... que é uma diferença substancial, por assim dizer, é que o cachorro, quando ele morre nos quadrinhos, o Visão ressuscita ele à la Frankenstein. Ele transforma o cachorro num sintozoide. Entendeu? Então é como se o cachorro virasse um cachorro Visão. Entendi. Ele atravessa a parede, ele vira um robô, um híbrido sintético com carne real, com órgãos, é igual o Visão. Eu não sei se isso vai acontecer na série, né? Se o Visão vai dar uma de Doutor Frankenstein e tentar trazer esse cachorro de volta, ou se ele vai permanecer morto. Mas uma coisa muito importante desse episódio é que eles martelaram com toda certeza absoluta é que a Wanda não consegue ressuscitar os mortos. Sim, por mais que o Visão esteja ali, eu acho que pelo fato de ser um sintozoide, talvez ela conseguiu fazer as engrenagens, né, dele funcionarem. Mas os mortos reais, ela não consegue. Mas foi legal essa martelada pra mostrar, tipo assim, a Wanda não consegue. Como ela vai contornar isso? Exatamente. Não, foi importante. De novo, todo o arco do cachorro serviu pra isso. Pra explicar que ela é incapaz de ressuscitar os mortos. Porque toda o diálogo envolvendo o Mercúrio envolve isso. Não, ela não vai conseguir porque o Mercúrio tá morto e etc. Isso. Tá? E uma curiosidade... eu tinha falado num Nerd Raiz Nerd Nutella passado que pentágonos eram muito importantes. Eu errei. Não é pentágono, é hexágono. Eu falei errado há 2 ou 3 Nerd Raiz Nerd Nutella sobre o formato. Só que, veja só. O formato da bolha não é uma bolha, é um formato hexagonal. Sim. O poder que emana de dentro pra fora tem esse formato hexagonal e a Darcy batizou a bolha da Wanda, por causa disso, de Hex. O nome dos poderes da Wanda nos quadrinhos é Hex. Olha aí. Então, eles deram esse nome, o poder de alteração da realidade nos quadrinhos é Hex. Então, foi mais uma referência. Como tudo em outras mídias, cinema, televisão e etc. Tudo que tem nome
nome eles precisam justificar, tipo, sei lá, por exemplo, Feiticeira Escarlate, por que ela não tem esse nome até agora? Porque até o momento a Marvel não encontrou uma justificativa pra ela ter o nome de Feiticeira Escarlate, sabe? Mas porque os outros personagens têm? O Homem de Ferro tem isso porque a imprensa deu esse nome pro Homem de Ferro, né? Pro Tony Stark. Os outros super-heróis também. Foi a imprensa de alguma forma, o próprio Visão. O Visão tem esse nome porque foi a visão que o Thor teve. Aí ele ficava falando, ele é a minha visão, ele é a minha visão. E o apelido pegou e ele ganhou esse título de Visão. Sim. Então, ao contrário do que acontecia nos quadrinhos na década de 60, 50, até antes, em que os nomes eram meio aleatórios, simplesmente estavam lá porque sim, nos filmes eles precisam justificar. E a justificativa do nome dos poderes da Wanda ser Rex é porque tudo é em formato hexagonal. Sim, sim. Ah, eu gostei. E foi a Darcy que deu o nome, né, do que tá acontecendo. Então eu achei interessante a justificativa do porquê ser Rex. E é legal que eles fizeram uma piadinha disso, né? Ela falou assim, o nome tá pegando, não sei o que, sabe? Tipo, ficou engraçado, né? De como eles inseriram isso. Exatamente. E agora, falando um pouco das situações fora do Rex, né? No mundo real, da espada, eu acho que tem chances reais de que se o Billy e o Tommy saírem do Rex, eles vão existir e continuar sobrevivendo por causa do que aconteceu com as roupas da Maria Rambeau. Sim, verdade. Faz sentido. As roupas da Maria Rambeau se transformaram quando ela entrou dentro do Rex, né? Ela tava usando um colete à prova de balas, uma roupa de policial normal. A roupa, ela ficou com o mesmo... Com setting, né? Que a Wanda criou, né? Digamos, com abre aspas, com o formato da realidade que ela havia criado. Só que quando a Mônica Rambeau saiu do Rex, as roupas continuaram daquela mesma forma. Só que a roupa, ela tava com... Foi uma mistura das roupas da própria Mônica Rambeau. Como ela tava com colete à prova de balas, a calça e provavelmente a blusa dela ficaram com Kevlar. Ou seja, ela ganhou uma roupa à prova de balas. Sim, verdade. Então, por isso que eu acho que se a roupa saiu de lá de dentro com o mesmo formato, sem voltar ao que era antes, existe a possibilidade de que quem sai do Rex permanece como ele estava lá dentro. E você reparou uma coisa? Em determinado momento, eles estão tendo uma reunião e o diretor da espada, que agora eu acho que é vilão, eu acho que ele é algum vilão infiltrado, porque ele quer muito matar a Wanda. Eles estão falando que a Wanda, ela tem um poder muito grande e que ela poderia ter matado o Thanos se ela quisesse. Sim. Aí o cara falou e disse, a Capitã Marvel também, né? E a Mônica Rambeau muda de assunto. Bem, não vamos falar dela, tá? Vamos focar na missão. Eu acho que ela tá brava com a Capitã Marvel, tá tretada com a Carol Danvers. Eu não acho, eu tenho certeza, porque ela ouviu Capitã Marvel, ela meio que já girou o olho assim e desconversou totalmente e falou, não, esse não é o ponto é isso aqui, e já mudou de novo o assunto. Exato. Alguma coisa teve. Eu acho, mas sabe o que eu acho que aconteceu? Ela ficou fora por 20 anos. Sim, e outra, Ela a mãe dela ficou doente. Voltou. E a mãe dela ficou doente e a Capitã Marvel não fez nada por ela. Então, mas assim, ela ficou doente, mas no episódio anterior é explicado que ela teve câncer, se curou do câncer, só que o câncer voltou. Sim. E o câncer voltou no período pós-estalo do Thanos. Então nada impede de que a Carol Danvers tenha visitado a Maria Rambeau nesse período, que ela morreu 3 anos depois do estalo do Thanos. Sim. E a Capitã Marvel já era uma Vingadora nessa época. A gente não viu os 5 anos que a Capitã Marvel foi uma Vingadora, mas por 5 anos ela foi. Sim, verdade. Ela estava lá do lado dos Vingadores, ajudando o universo a lidar com os problemas do estalo. Ela tem até um diálogo no Vingadores Ultimato que ela diz, a Terra tem vocês, o universo só tem a mim. Né? Por isso que eu não posso ficar aqui na Terra com vocês, porque o que tá acontecendo na Terra tá acontecendo no universo inteiro. Sim. Né? Então, mas ela ficou lá e cá. Então eu acho que ela deve ter tido algum contato com a Maria Rambeau nesse meio tempo, pelo menos do período em que a própria Mônica Rambeau estava sumida. A Mônica Rambeau não viu isso, ela estava sumida, ela foi uma das vítimas do estalo do Thanos. Enfim, mas eu acho interessante isso, porque já dá mais um drama pra Capitã Marvel 2. Eu acho que a Carol Danvers vai ter que reconquistar a confiança da Mônica Rambeau.
E eu tenho quase certeza que essa experiência dentro do Rex vai dar superpoderes pra Mônica Rambeau. Pode dar, né? Verdade. Porque ela foi jogada, ela foi expulsa, ela foi contaminada lá pelo poder da Wanda, pelo poder lá do portal lá, da bolha que ela criou. Eu acho que alguma consequência isso vai ter. Até porque os exames que ela fez não apareciam nada, lembra? Que eles fizeram raio-x dela, exame de sangue. Exatamente. Eu acho que vai ter consequência. Sim. E voltando pra dentro do Rex... Não. Antes de voltar pra dentro do Rex, tem uma coisa muito importante do lado de fora do Rex. Quando eles o vilãozão, né, que é o cabeça do espada, ele a gente fala... acredita ser o vilão, né? Que assim, ele quer matar... Faz sentido ele querer matar a Wanda, né? Devido à situação. Sim. Mas ele é o único que é irredutível com essa ideia. Mas ele tem uma justificativa que é o que ela fez com um dos corpos mais importantes que estava com a espada, que é o corpo do Visão. Meu, assim, vamos lá. Eles explicam o que aconteceu. A Wanda invadiu o necrotério onde eles estavam fazendo as coisas que as pessoas que trabalham no necrotério faz com corpos, né? E ela roubou o corpo do Visão e levou e criou essa realidade. Mas eles não mostraram em detalhes, mas na câmera de... Se você olhar pra câmera de vídeo, o Visão, ele estava desmembrado. Você reparou nisso? Eu vi que tava muito estranho. Eu não consegui reparar exatamente o que, mas que tava meio estranho o corpo dele tava. Nariz, ele estava desmembrado. O tórax estava no centro, a cabeça estava em cima de uma mesa, os braços em outra, as pernas em outra. Oh, meu Deus! E tinha tipo um fio ligando. Ou seja, ela roubou os pedaços do Visão. Sim, então aquela visão que a gente teve em um episódio anterior dele parecendo um zumbi provavelmente... É o Visão de verdade, hoje em dia. O corpo dele, que ela altera a imagem. E veja só, sabe essa cena do Visão desmembrado? Ela iria ser a cena pós-créditos do Vingadores Ultimato. Só que o Kevin Feige pediu pra tirar a cena porque ele disse que queria dar um tom de fim de saga a Vingadores Ultimato, né? Ele achou que não combinaria com esse tom de final de história e etc. ter uma cena pós-créditos e ele tirou. Mas originalmente essa era a cena pós-créditos do Vingadores Ultimato. Entendi, legal. Que eles reaproveitaram em WandaVision. Olha, eu ainda acho que a gente vai ter algum episódio ou algum momento em que a gente vai entender como esse mundo foi criado. Então é capaz de a gente ver essa cena da câmera de segurança de verdade, a cena mesmo, né? Sem ser através de uma câmera de segurança, pelos olhos da Wanda. Sim. Eu ainda acho que eles vão voltar nessa cena. Eu só não afirmo que eles vão voltar de vez nessa cena, porque WandaVision é a primeira obra do MCU que não pegou PG-13, né? Que aqui no Brasil seria uma censura entre 12 e 14 anos. Ele pegou a censura livre, né? Que é PG. Tá. É assim, olhando pela câmera de segurança, eu achei pesado. Sim. Mas é uma coisa que... o Visão desmembrado. É uma coisa que passa despercebido pela qualidade, né, da imagem. Não, então, sim, por isso que eu acho que eles colocaram na câmera de segurança. E por isso que eu não afirmo com toda certeza que eles vão revisitar esse momento pelos olhos da Wanda. Porque eu não sei se eles vão ter, digamos assim, coragem de recriar, de mostrar o Visão dessa forma. Sim. E agora, voltando pra dentro do Rex, o Visão, ele tem consciência do que tá acontecendo. Ele tá começando a ter consciência de que algo está errado, como nós já falamos. E ele tá começando a brigar com a Wanda por causa disso. Como citamos no início do podcast, em determinado momento do episódio, ele coloca os dedos, né, na cabeça de um cidadão de Westview. Ele começa a chorar por causa querendo a família de volta e etc. E ele usa justamente isso de argumento pra Wanda, dizendo, você tá fazendo uma cidade inteira sofrer. Uma cidade inteira que sente falta da sua família. Uma cidade inteira que não sabe o que está acontecendo. Aí ele até diz, eu até acho que no início você fez isso de forma inconsciente, mas não é possível que agora seja consciente. E aí levanta a primeira questão do episódio. A Wanda, ela deixa claro que ela não tá fazendo tudo sozinha. Tipo, ela deixa no ar que não é bem assim o que tá acontecendo. Que realmente tem algo por trás, né? Isso que ela deixa entender. Sim. Ou seja, realmente, as teorias da grande maioria das pessoas de que existe um poder a mais por trás pode ser real. Eu gostaria que fosse full Wanda vilã.
assim, ela se transformando em uma vilã, fosse tudo da cabeça dela. Mas ao mesmo tempo, quando isso aconteceu nos quadrinhos, a Marvel, ela teve uma dor de cabeça pra convencer o público de que a Wanda, ela voltou a ser uma heroína, sabe? Depois de tudo que ela fez. Meu, é que se nos quadrinhos, ela sabe essa cena do Visão desmembrado? Tem uma cena muito parecida, só que quem desmembra o Visão é a Wanda. Eita, pô. Entendi. Ela parte o Visão no meio, ela rasga como se ele fosse um pedaço de papel. Que é quando ela começa a enlouquecer, sentindo falta dos filhos, que nos quadrinhos é diferente, né? A razão dela enlouquecer não foi... O estopim não foi o Visão, igual foi na versão do cinema. O estopim nos quadrinhos foi ela relembrar que os filhos existem. Sim. Já que tentaram apagar isso da memória dela. Aí o Visão tenta falar pra ela que os filhos não existem nos quadrinhos, que era tudo na mente dela, e ela vai lá e rasga o Visão ao meio. O que eu quero dizer é que esta menina nos quadrinhos, ela realmente fez coisas horríveis, que pra limpar a imagem da personagem, deu muito trabalho pra Marvel. E acabou sendo meio que um dos arrependimentos da Marvel. Eles tiveram que justamente justificar que ela estava sendo meio que controlada por outra pessoa nos quadrinhos pra limpar essa imagem mais facilmente. Então eu não acho que eles cometeriam, abre aspas, o mesmo erro na versão cinematográfica. Ainda mais se a ideia for manter a Wanda como uma vingadora no futuro ou coisa do tipo. Ou então, ela possa vir a ser a vilã dessa nova fase da Marvel, né? Sim, como que é o que muitos acreditam. Porém, volto a repetir, mas se eles têm planos além disso, além dela ser uma vilã, tem planos pra ela ser uma vingadora, tem que ver se o público vai aceitar após ela fazer grandes maldades. E Nariz, nos quadrinhos, né, os filhos da Wanda, eles na verdade são receptáculos pra alma do Mephisto, que depois o Mephisto pega de volta. Ou seja, basicamente eles são criados pro Mephisto roubar eles depois. Eu ainda tenho minhas dúvidas se o Mephisto estará na série, mas lembra no episódio 2, quando no episódio em que eles estão fazendo um show beneficente e tem até uma piada recorrente no episódio que eles ficam falando várias vezes. Para as crianças. Tudo isso é para as crianças. O que o Visão diz nesse episódio sobre as crianças em Westview? Que não existem crianças em Westview. Que crianças são essas que eles estão fazendo o show? Quais crianças? Será que não é para os filhos da Wanda? Pode ser, hein? Tudo isso tá acontecendo para as crianças. Ou seja, talvez realmente tenha alguém que fez tudo isso só pra Wanda dar a luz, pra eles pegarem esses filhos dela, que com certeza são mega poderosos. Eles nasceram do poder da Wanda, entendeu? É quase a história do Anakin, que todo mundo odeia no Star Wars, né? Que ele nasceu da força, é um filho da força. Aí eles são um filho da Wanda, só que sem espermatozoide do Visão, entendeu? Ela deu uma luz, ninguém sabe da onde. Maria. É, Maria, né? Exatamente, Wanda Maria. Então, ou seja, talvez realmente seja um plano pra pegar os filhos dela. Sim, e justifica também a fala da própria Monica Rambeau falando: as crianças são reais. Eu ajudei no parto da Wanda. Então ela falou, né, que eles ficam falando, tem que identificar quem são essas crianças. Ela falou, não, as crianças são reais. Exatamente. Existem outras teorias de que talvez o para as crianças seja porque, como não existem crianças em Westview, né? O que aconteceu com essas crianças? Como assim ela sequestra uma cidade inteira, com todos os cidadãos, né, da cidade viram, tipo, abre aspas, os zumbis da Wanda, mas não tem nenhuma criança naquela cidade. Aí estão teorizando que talvez as crianças tenham meio que sido sequestradas. E que eles, os cidadãos de Westview estão estão facilitando o controle mental, porque eles sabem que se eles não facilitarem isso, talvez os filhos deles morram. E por isso que seja para as crianças. Entendi, faz sentido também. Porque assim, é verdade, faz sentido. Como que ela sequestra uma cidade inteira e não tem uma criança na cidade? Isso não faz sentido. Entendeu? É por isso que foi questionado esse fato de não ter uma criança na cidade. A não ser que a Wanda, ao fazer isso, ela por conta própria quis salvar as crianças. Do tipo, beleza, eu não vou afetar o cérebro deles justamente por serem crianças. Então, eu não sei onde ela colocou essas crianças, né? Agora eu tô pensando, eles precisam resolver esse mistério. Sim. Da onde que aconteceu com essas crianças? Só se, ao invés de ela ter sequestrado a cidade, tipo, ela criou a bolha no local e colocou as pessoas depois.
Pode ser também. Entendeu? Pode ser isso. Tudo isso vai ser respondido quando mostrar como ela entrou nesse mundo, né? Exatamente. E aí vamos ao Evan Peters, vamos ao Mercúrio. Ele chegou no momento muito propício. Sim. Ele chegou no momento em que o Visão estava realmente questionando a Wanda com todas as forças do porquê ela estava fazendo aquilo. E ela dizendo que ela não controla tudo. E quando a campanha toca, a primeira coisa que a Wanda diz é: não fui eu que fiz isso. Sim. Tipo, não fui eu que fiz essa campanha tocar, alguém chegar na hora. Ou seja, não foi ela mesmo que quis essa visita. E quando ela abre a porta, temos a surpresa de que o Mercúrio do Evan Peters aparece lá. E ele é bem clássico sitcom de personagem que as pessoas julgavam que estavam morto ou que estava sumido. Tipo, oi, irmãzona, voltei, eu tava sumido, não sei o que. Ele até faz uma piada pro Visão, né? Ele olha pro Visão e fala: quem é o picolé? O lance é que algumas pessoas ainda têm aquela dúvida se ele é ou não o Mercúrio de fato da Fox, sabe? De repente é só uma piada interna, é uma pessoa, é um vizinho. Só que existe uma opção em inglês chamada audiodescrição, que é justamente uma função para quem é deficiente auditivo. Sim. Esse audiodescrição literalmente descreve toda a cena, o que eles estão fazendo. E no audiodescrição em inglês é dito: nesse momento, Wanda abre a porta e se depara com a versão do Mercúrio dos filmes dos X-Men. Nossa! É isso que é dito na audiodescrição. Então ele é o Mercúrio do filme dos X-Men. Sim, acabou, ponto final, não vamos discutir, a audiodescrição tá ali. Tem muita gente que acha que ele é o Mephisto disfarçado. Pra mim não faz o mínimo sentido ser o Mephisto. Não, acho também. E vou te explicar o porquê. Pra começo de conversa, não foi um recast no sentido de igual aconteceu com Máquina de Combate, sabe? Sim. Que o Homem de Ferro 1 era o Terrence Howard e a partir do Homem de Ferro 2 foi o Don Cheadle. Porque teve treta nos bastidores da Marvel. Ou com o Hulk, que no Incrível Hulk era o Edward Norton e a partir dos Vingadores era o Mark Ruffalo. Foi um recast dentro daquele universo da série. Tanto que a Darcy diz: meu Deus, a Wanda reescalou o Mercúrio? Aquela piada que você tinha comentado. Pô, dá pra fazer muitas piadinhas com relação a isso. Pronto, tá aí, ó. Ou seja, a Darcy, ela conhece o rosto do Mercúrio que foi apresentado em Vingadores Era de Ultron. Sim. Ela sabe quem ele é. O Mercúrio daquele universo é o ator Aaron Taylor Johnson. Então, a partir do momento que a Darcy questiona o rosto do Mercúrio que aparece na porta da Wanda e ainda faz a piada dizendo que ele foi reescalado dentro do universo da série da Wanda, é porque claramente não foi um recast pra nós, assim, foi um recast dentro daquele universo. Exato. E porque, volto a repetir, porque eu acho que não é o Mephisto. Se a partir do momento que o Aaron Taylor Johnson é o Mercúrio real daquele mundo, por que diabos, literalmente nesse caso, por que diabos o Mephisto iria assumir um rosto que a Wanda não conhece? Não faz sentido nenhum. Se tudo isso é pra acalmar a Wanda, pra Wanda voltar a entrar no universo de sitcom que está sendo estabelecido ali, né? Pra desmoralizar o que o Visão está dizendo, pra ela, repito, pra ela voltar a focar em criar essa ficção, e eles trouxeram o Mercúrio de volta pra ajudá-la nessa ideia, né? A manter a ficção, e o Mephisto tem esse poder de mudar de forma, não faz sentido ele virar o Mercúrio do Evan Peters. Ele teria que virar o Mercúrio do Aaron Taylor Johnson, porque é o irmão dela, é o rosto que ela conhece. Sim. A própria Wanda olhou com estranheza pra esse Mercúrio. Ela falou, tipo, Pietro, né? Você? Mas ela tá estranhando aquele rosto. Ela mesmo não tá entendendo o que tá acontecendo. Então, pra mim, repito, não é o Mephisto ali. O Mephisto pode até estar criando ser o cara que trouxe o Mercúrio do Evan Peters do outro universo, mas não é ele ali fisicamente assumindo uma outra forma. Pra mim não faz sentido nenhum. Eu ainda acho, repito, que a grande vilã desse seriado é a Agnes, né, que, repito, pode vir a ser a Agatha Harkness.
Pra mim, ela é que tá fazendo tudo. Se for o Mephisto mesmo, a Agnes, ela é tipo a empregada do Mephisto, sabe? A mensageira, a que tá de olho em tudo. Porque o Mephisto, ele é o CEO do negócio. Sim. Ele é o cara, ele não tem o cara que vai pôr a mão na massa. Ele é o cara que vai ficar olhando a distância. Na minha cabeça, pelo menos, é assim. Então, pra mim, a única explicação é multiverso mesmo. E, pra mim, esse Mercúrio tem que vir de uma realidade alternativa. E pra finalizar o assunto, Nariz, eu tenho isso daí é uma conjectura minha. No universo do MCU, o que deu os poderes à Wanda e ao Pietro foi a Joia da Mente. Sim. Que é a joia que estava no cetro do Loki e passou a estar na testa do Visão. Porém, e isso eu tenho certeza absoluta que é uma coincidência, mas uma coincidência que, se eles forem espertos, dá pra usar. A Wanda tem poderes de alterar a realidade, e esses poderes são da cor vermelha. Sim. Existe uma joia do infinito da cor vermelha, no qual o poder é alterar a realidade, que é a joia da realidade. Sim. Eu acho que seria muito interessante eles explicarem que o poder da Wanda, por mais que tenha sido despertado pela joia da mente, ela consegue de alguma forma acessar a joia da realidade para fazer o que ela faz. E como as joias do infinito foram destruídas, e na verdade nem destruídas foram, porque no Vingadores Ultimato eles dizem que elas foram reduzidas a um nível subatômico. Ou seja, na verdade elas estão microscópicas, em algum lugar do universo elas estão microscópicas. Essa é a realidade. Talvez o que tenha despertado esses poderes na Wanda agora, dela conseguir alterar a realidade, vamos imaginar que as joias do infinito são sencientes. Nos quadrinhos, sabe os 10 anéis do mandarim? Cada anel do mandarim é como se fosse uma pequena entidade, tivesse um pequeno cérebro dentro de cada anel. Isso não é explicado com as joias do infinito. Mas e se eles adaptarem, dizer que as joias do infinito também têm vida própria? E que é uma maneira da joia da realidade continuar viva. Entendi, é legal. Tipo, através da Wanda. Tem até teorias de que talvez tenha o retorno das joias do infinito através de WandaVision. Interessante. Mas porque assim, é muito parecido. É vermelho, igual a joia da realidade. A joia da realidade altera a realidade, a Wanda altera a realidade também. Até seria mais lógico se o poder dela tivesse nascido da joia da realidade e não da joia da mente. Mas repito, tudo isso é coincidência, entendeu? Porque o próprio James Gunn deu uma entrevista dizendo que o Kevin Feige comeu bola na hora de estabelecer as cores das joias do infinito, porque as joias do infinito dos quadrinhos têm outras cores, né? Por exemplo, a joia da mente, a cor da joia da mente é azul, igual era no cetro do Loki. A cor original do cetro do Loki é azul. Só que quando ele foi montar as cores, e ele teve a ideia de colocar a joia da mente na testa do Visão, que é diferente nos quadrinhos a joia da mente não está na testa do Visão. Aí ele falou, porra, eu tive essa ideia de colocar a joia da mente como estando na testa do Visão. Porra, mas a joia da mente é amarela, a gente estabeleceu que ela é azul. Vamos estabelecer que a joia da mente, na verdade, está dentro da pedrinha azul. E no Guardiões da Galáxia, a joia da força, do poder, né, que é roxa, nos quadrinhos ela é da cor vermelha. E o James Gunn, quando ele foi fazer Guardiões da Galáxia, ele tinha feito com a cor vermelha. A pedra que eles usavam nas gravações era vermelha. Eles tiveram que alterar digitalmente por causa da cagada do Kevin Feige. Caracas. Entendeu? Por isso que as joias no cinema têm cores diferentes dos quadrinhos. O que eu quero dizer é que, por que eu tô falando isso? É porque, realmente, o fato da Wanda ter esse poder vermelho de alterar a realidade e a joia da realidade ser vermelha é uma coincidência. Sim. Porque não era o plano, já que as cores do cinema tiveram que ser todas modificadas por causa dessa burrada. Entendi. Mas é uma coincidência que dá pra aproveitar. Sim. Se eles forem espertos. Entendeu? Enfim, essa é minha teoria, não li em lugar nenhum, mas eu acho que daria pra explicar que os poderes dela, de alguma forma, estão sendo extraídos da joia da realidade. Gostei muito desse episódio. Eu acho que, repito, WandaVision tá ficando cada vez mais interessante. E espero que o 6º episódio continue nos surpreendendo. Muito bem. Bom, depois dessa enxurrada de informações do 5º episódio de WandaVision, a gente traz as manchetes do dia. Zack Snyder anunciou a data do novo trailer do Snyder Cut da Liga da Justiça. O novo trailer sairá no dia 14 de fevereiro de 2021. Relembrando que a estreia oficial do Snyder Cut da Liga da Justiça ficou para março de 2021.
Fãs do MCU fizeram uma campanha para que os personagens Jimmy Woo e Darcy ganhem uma série estilo Arquivo X, onde eles investigam casos sem soluções dentro do MCU. Acontece que o meme pode virar realidade, porque o ator e diretor Stephen Ford disse que a Marvel deu sinal verde para ele escrever o argumento de um seriado assim. A atriz Jennifer Lawrence fica ferida após uma explosão acontecer em uma produção que ela está gravando para a Netflix. De acordo com o TMZ, ela foi atingida por estilhaços de vidro. Porém, a Netflix afirma que os machucados foram leves e que em breve ela retornará às gravações. O filme de animação da Disney, Raya e o Último Dragão, chegará ao Disney Plus através do Premier Access, igual aconteceu com Mulan nos Estados Unidos. Ou seja, pagando um valor extra, você poderá assisti-lo dentro do aplicativo. Isso também acontecerá no Brasil. O valor do Premier Access de Raya em nosso país é de R$ 69,90. O ator Viggo Mortensen, conhecido por ter interpretado o personagem Aragorn na franquia Senhor dos Anéis, revela que quase interpretou o Wolverine nos cinemas, porém foi o filho dele que o motivou a não fazer. Sabe por quê? Porque o filho dele leu um pouco do roteiro que o Bryan Singer escreveu e disse para o pai: "Pai, o Wolverine tá muito diferente dos quadrinhos." E o Bryan Singer tentou explicar ao filho dele o porquê era diferente, mas o Viggo Mortensen resolveu confiar na palavra do filho e desistiu. Relembrando que a franquia X-Men no cinema, logo nos seus primeiros anos, foi muito criticada por fazer mudanças consideráveis aos quadrinhos, principalmente aos seus personagens. Foi o próprio Hugh Jackman que teve que lutar para manter o Wolverine mais parecido possível com os quadrinhos, porque o Bryan Singer não queria. A roteirista Stacey Osei Kuffour, uma das escritoras da minissérie da HBO de Watchmen, vai escrever novo filme de Blade, o Caça-Vampiros, para a Marvel Studios. Alguns rumores apareceram dizendo que personagens da série Agents of S.H.I.E.L.D. irão aparecer no universo cinematográfico da Marvel. Entre eles, o personagem Fitz, a Simons e também a Daisy Johnson, né, que é a Tremor, interpretada por Chloe Bennett. Além do próprio Agente Coulson, conhecido do cinema por estar em Vingadores. Rumores afirmam que esses personagens de Agents of S.H.I.E.L.D. apareceriam na série Invasão Secreta, que é estrelada por Samuel L. Jackson como Nick Fury. Até o momento, por mais que Agents of S.H.I.E.L.D. seja o seriado que tem mais conexões com o filme da Marvel, tirando WandaVision, a própria Marvel Studios não assume Agents of S.H.I.E.L.D. como canônica. Será que agora Kevin Feige e companhia irão assumir que Agents of S.H.I.E.L.D. foi uma série canônica? Novo rumor surgiu dizendo que mesmo após já tendo assinado o contrato com a Marvel e a Sony, de que Tobey Maguire estaria pedindo mais dinheiro. Depois das manchetes, a gente encerra mais um Nerd Raiz Nerd Nutella. Quero agradecer a você que sempre faz o download dos nossos episódios em qualquer plataforma aí, né, de podcasts, principalmente se você ouve através da Aurelo, que já ajuda muito a gente. E agora a gente também está no YouTube, isso mesmo. Você coloca lá na pesquisa Nerd Raiz Nerd Nutella, só que quando você for pesquisar, coloque na parte de filtro Channel, né, que é canal em inglês. Por quê? Que daí vai ser o primeiro que vai aparecer pra você se você colocar como canal. Então, coloca canal no filtro e coloca Nerd Raiz Nerd Nutella no YouTube. Daí você segue a gente, ativa o sininho, que você vai sempre ser atualizado de episódios novos que a gente for postar lá também. Claro, falo mais uma vez, siga também a gente no Instagram, @Nerd Raiz Nerd Nutella. Lá tem a publicação de todos os episódios, tem muita coisa lá nos destaques para você conferir. E se você quiser mandar sua dica, sugestão, comentário, pode mandar no @Nerd Raiz Nerd Nutella ou nas nossas redes pessoais, né, Mike? Exatamente, e você me encontra no perfil @mlegoprado, tanto no Instagram como no Twitter. E o meu @FabioNariz87 no Instagram e Fabio Nariz no Twitter. Indique o Nerd Raiz Nerd Nutella pro seu amigo, pro seu parente. Discutam e debatam aí as notícias que a gente traz aqui no Nerd Raiz Nerd Nutella. É muito divertido fazer isso, né?
E lembre-se, quando você menos esperar no seu feed, tem mais um Nerd Raiz Nerd Nutella. Você ouviu Nerd Raiz. Nerd Nutella. Roteiro Mike Prado, esta fera. Edição Fábio Nariz, galera.